Quais os critérios de classificação dos bens? Os critérios de classificação dos bens estão dispostos nos artigos 79 a 91 do Código Civil de 2002. Convém destacar os bens considerados em si mesmos são os bens imóveis e bens móveis, bens fungíveis e bens infungíveis, bens consumíveis e bens inconsumíveis, bens divisíveis e bens indivisíveis, bens singulares e bens coletivos. Mas podemos ainda nos perguntar o que são bens. São coisas materiais ou imateriais, úteis ao homem de expressão econômica suscetível de apropriação, úteis ao homem de expressão econômica suscetível de apropriação. Contudo, aos bens que são insuscetíveis de apropriação, como por exemplo o ar atmosférico, o mar, entre outros. Então são chamadas as coisas comuns, não podem ser objeto de relação jurídica. Ademais, é passível de apropriação em porção limitada, tomando os objetos do direito. Por exemplo, o gás comprimido, a água fornecida pela administração pública. Qual o objetivo da classificação dos bens? É facilitar a compreensão jurídica, agrupando várias espécies em um único gênero. Não pode aplicar as mesmas normas a todas as espécies. Como são classificados os bens no direito civil? Existem os bens considerados em si mesmos e há os bens reciprocamente considerados, como ainda são classificados os bens considerados em relação ao titular do domínio. E por último, os bens quanto à possibilidade de comercialização. Os bens considerados em si mesmos, podemos destacá-los na seguinte divisão. Os bens considerados em si mesmos podem ser bens móveis e bens imóveis, bens fungíveis e bens infungíveis, bens consumíveis e bens não consumíveis, bens divisíveis e bens indivisíveis, bens simples e bens coletivos. Os bens móveis. Os bens móveis podem ser transportados de um lugar para outro sem perder a essência, sem perder a sua essência. Os bens móveis podem ser transportados de um lugar para outro sem perder a sua essência. São os bens móveis por natureza. Eles se dividem em semoventes e os propriamente ditos. Os bens móveis por determinação legal. Os bens móveis por determinação legal. Também existem os bens móveis por antecipação, que é uma classificação doutrinária. Então, os bens móveis, por natureza, se dividem em semoventes e os propriamente ditos. Nós temos os bens móveis por determinação legal, os bens móveis por antecipação, que é uma classificação doutrinária, esta última. Os bens móveis por natureza são os bens que, sem deterioração na substância, podem ser transportados de um lugar para o outro por força própria ou estranha. Por força própria ou estranha, nós temos os semoventes, são sucessíveis de movimentos próprios. Eles são sucessíveis de movimentos próprios. Podemos dar exemplos. O exemplo que podemos dar, mais comum, são os animais. Eles se movimentam por si próprios. Os bens móveis propriamente ditos são os que admitem remoção por força alheia sem danos, como os objetos inanimados, as moedas, os títulos de dívidas públicas, dívidas particulares, os bens móveis por determinação legal, conforme descrito no artigo 83 do Código Civil de 2002, diz que se considera bem móvel para efeitos legais as energias com valor econômico. Considera bem móvel para os efeitos legais as energias com valor econômico. Também os direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes, e ainda os direitos pessoais de caráter patrimonial. São bens imateriais, os que adquirem quantidade jurídica por disposição legal. São os que adquirem qualidade jurídica por disposição legal. Podem ser cedidos independentemente de outorga. Eles podem ser cedidos independentemente de outorga. Inclui nesse rol o fundo de comércio, por exemplo, as cotas de ações
ações societárias, empresariais, o direito do autor e os créditos em geral. O que são os bens móveis por antecipação? Os bens são os bens incorporados ao solo. São os bens incorporados ao solo com a intenção de separá-lo e convertê-lo em imóvel, em função da finalidade econômica. Por exemplo, uma árvore será cortada para a utilização da madeira e os frutos não colhidos ainda. Bens imóveis. Os bens imóveis não podem ser transportados de um lugar para o outro, sem causar destruição. A classificação dos bens imóveis se dá da seguinte forma: imóveis por natureza, imóveis por acessão natural, imóveis por acessão artificial ou industrial, imóveis por determinação legal. Somente o solo, com a sua superfície, o subsolo e o espaço aéreo, são imóveis por natureza. Então, nós vamos ressaltar que somente o solo, com a superfície, subsolo e espaço aéreo, são imóveis por natureza. Tudo mais o que a ele adere deve ser classificado como imóvel por acessão natural. Por exemplo, as árvores e os frutos pendentes, os acessórios e os adjacentes naturais, as pedras, as fontes, superfícies, subterrâneos, que corram naturalmente, por exemplo. Quais os imóveis por acessão artificial ou industrial? É tudo quanto o homem incorpora permanentemente ao solo. É tudo o que o homem incorpora permanentemente ao solo. Por exemplo, a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar sem destruí-los, sem modificá-los, sem haver danos. Quais os bens que não perdem sua qualidade de imóveis? Segundo a disposição legal do artigo 81 do Código Civil 2002, são bens imóveis por disposição, por destinação, as edificações que, separadas do solo, conservam a sua unidade. Então, são bens imóveis por destinação às edificações que, separadas do solo, conservam a sua unidade, mesmo que forem removidas para outro local. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, por exemplo, para nele se reapregarem, sendo recolocados, por exemplo. Então, conforme o artigo 84 do Código Civil 2002, os bens móveis por destinação incluem, nesta categoria, os materiais de construção nunca empregados, decorrente da demolição de um prédio, por exemplo. Assim, dispõe o dispositivo legal, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de móveis. Está disposto no artigo 84 do Código Civil de 2002. E o que significa acessão? É uma justaposição, ou seja, uma aderência de uma coisa a outra. São os bens imóveis por determinação legal. A sua conceituação está no artigo 80 do Código Civil 2002. Descreve que são considerados imóveis para efeitos da lei os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Também nós podemos correlacionar o artigo 1225 do Código Civil 2002, que está o rol dos direitos reais, como também são considerados imóveis para os efeitos legais. O direito à sucessão aberta está também correlacionado com o artigo 1784 do Código Civil 2002. Os bens fungíveis, estabelecido pelo artigo 85 do Código Civil 2002, são obras que podem ser substituídas por outras da mesma espécie. Então, são obras que podem ser substituídas por outras da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade. Por exemplo, dinheiro, gêneros alimentícios em geral. A fungibilidade é o resultado da comparação entre duas coisas que se consideram equivalentes. Então, a fungibilidade desses objetos, desses bens, é o resultado da comparação entre duas coisas que se consideram equivalentes. Os bens fungíveis são substituídos porque são idênticos economicamente, socialmente, juridicamente. O que são os bens infungíveis? São os bens que não podem ser substituídos. Por exemplo, um quadro de um pintor célebre, uma escultura famosa, por exemplo. Os bens consumidos destroem-se à medida utilizada.
à medida em que são utilizados ou porque são postos à alienação. São considerados bens consumidos. Os que se destroem à medida que são utilizados ou que são postos à alienação, à venda, que são bens inconsumíveis. Os bens inconsumíveis ou não consumíveis proporcionam reiteradas utilização sem prejuízo da essência do bem. Os bens, agora o que são os bens divisíveis? Já os bens divisíveis são os bens repartidos em frações distintas. São os bens repartidos em frações distintas sem prejuízo do seu valor econômico, da sua substância ou da sua utilidade. Então são os bens divisíveis, os que são repartidos em fração distinta sem prejuízo do seu valor econômico, substância ou utilidade. O que são os bens indivisíveis? Os bens indivisíveis são os que repartem porque perderiam a possibilidade de sua utilidade. São os que repartem porque perderiam a possibilidade de ser útil. E o que são os bens simples? Os bens simples são considerados em sua individualidade. Por exemplo, um cavalo, uma ave, uma caneta, um relógio. E o que são os bens coletivos? Os bens coletivos são os constituídos de duas ou mais coisas singulares. São os bens constituídos de duas ou mais coisas singulares. Consideram-se agrupados em um único bem. Por exemplo, um rebanho, uma floresta. São todos considerados bens coletivos, porque eles são constituídos de duas ou mais coisas singulares. Eles se consideram agrupados em um único bem. Por exemplo, uma biblioteca. No próximo vídeo, vamos tratar sobre os bens reciprocamente considerados, a partir do artigo 92 do Código Civil de 2002. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.